E aí, gente, tudo bom? Nesse vídeo aqui nós vamos resolver o que, na minha opinião, foi a questão mais difícil da prova de matemática do Enem 2022. É uma questão de probabilidade, que em relação ao caderno rosa era a questão 158. Eu vou deixar na descrição do vídeo qual era o número de referência em relação aos outros cadernos, tudo bem? E é uma questão que, quando você olha pela primeira vez, ela não parece ser muito difícil. Ela parece ter até um caminho relativamente direto. Mas o que para mim torna essa questão muito difícil é porque ela tem várias pegadinhas, ela tem várias coisas que a gente tem que se atentar e que no fim das contas vai dar um certo trabalho para fazer as contas, tudo bem? Não é muito trabalho, não tem que saber nada brilhante, vocês vão ver que é um raciocínio puro aqui de probabilidade, mas que tem sim uns detalhes pra gente se atentar. Então, antes da gente resolver, pausem o vídeo aí, tentem fazer vocês mesmos, né, antes de vocês verem a resolução, e vou pedir pra vocês, por favor, deixarem já o like nesse vídeo, inscrever no canal se você ainda não é inscrito, comenta aí o que você achar dessa resolução, e deixa aí, né, se vocês querem que eu faça mais questões do Enem, né, desse ano. Eu não vou resolver a prova inteira porque é muito grande, né, 45 questões é muito para resolver uma por vídeo, eu dar 45 vídeos, mas se vocês quiserem que eu faça alguma questão específica, ou faça, por exemplo, a questão que foi anulada, né, pra vocês verem qual que era a resolução dela, deixem aí nos comentários que eu resolvo para vocês com certeza. Tudo bem? Então, pausem aí e voltem para a resolução. Vamos lá então, né? O que a gente tem aqui? Olha só. A World Series é a decisão do campeonato norte-americano de beisebol. Os dois times que chegam a essa fase jogam entre si até 7 partidas. O primeiro desses times que completar 4 vitórias é declarado campeão. Considere que em todas as partidas a probabilidade de qualquer um dos dois times vencer é sempre meio. Qual é a probabilidade do time campeão ser aquele que venceu a primeira partida da World Series? Bom, gente, o que acontece? Aqui tem o primeiro ponto de atenção, que é, ele fala que são 7 partidas a serem disputadas, mas não necessariamente nós teremos 7 partidas. A gente só vai ter as 7 partidas se for necessário que isso aconteça. Porque o que pode acontecer, por exemplo? A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidas. O time que venceu, eu já sei que ele venceu a primeira. Vamos considerar, por exemplo, que ele venceu a segunda, venceu a terceira e venceu a quarta. Ele já conseguiu as 4 vitórias, então não precisa ter esses outros 3 jogos aqui. Eles são desnecessários, porque ele já é o campeão. Então essa é a primeira parte difícil da questão. A gente lembrar que não necessariamente vão ter 7 partidas. E a gente vai ter que analisar todos os possíveis casos. Tudo bem? Então, olha só. Como o time que eu quero analisar é o time que venceu o primeiro jogo, eu só vou analisar os outros 6 jogos, tudo bem? Os 6 possíveis jogos. Então, nós vamos dividir aqui no seguinte. O nosso caso 1, eu vou dividir na seguinte forma. Vou escrever quantas vitórias e quantas derrotas o nosso time vai ser. O primeiro caso vai ser o seguinte. As vitórias e as derrotas vão ser, respectivamente, 4 e 0. Ou seja, eu estou considerando que o meu time ganhou os 4 jogos em sequência e que ele já foi campeão. E como que nós vamos considerar, e como que nós vamos fazer essa conta, né? Eu tenho aqui o primeiro jogo, o segundo jogo, o terceiro jogo e o quarto jogo, né? Esse cara aqui, ele já tá fixo, eu sei que ele venceu, então nós vamos deixar ele até travado aqui. E aí, eu preciso que tenha vitória, vitória e vitória, nesse caso, né? Então vamos escrever aqui, ó. Eu preciso que ele vença, vença e vença. Então a probabilidade disso aqui acontecer é quanto? A nossa probabilidade 1, ela é igual a probabilidade dele vencer é 1 meio. Então é 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Então isso aqui vai dar 1 meio ao cubo, que é igual a 1 oitavo. Tudo bem? Essa é a primeira forma dele ser campeão, ganhando os 3 outros jogos em sequência. Qual que é o outro caso que pode acontecer? O nosso caso 2 é o seguinte. Ele vai vencer os 4 jogos, claro, mas ele vai perder 1. Então isso aqui vai ser 4 e 1. E aí, o que vai acontecer aqui? Nós temos 5 jogos no total, né? Temos 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro nós sabemos que é uma vitória, isso não muda. E aí eu preciso que tenham aqui outras 3 vitórias e uma derrota. E aí aqui vem a segunda parte difícil dessa questão. Seria normal a gente pensar assim, então ele tem que ter, por exemplo, uma vitória aqui e uma derrota. Ou, por exemplo, vitória, vitória, derrota e vitória. Então, eu preciso ver quantas permutações existem entre essas letras, né? Só que tem um detalhe. Eu preciso que tenham 5 partidas. Para ter 5 partidas, ele necessariamente precisa vencer a última. Porque se acontecer, por exemplo, isso aqui, ó, vitória, vitória, vitória e derrota, isso é o primeiro caso. Ele vence os 3 jogos seguintes, então não precisaria do 4º jogo. Então eu preciso necessariamente fixar uma letra V
aqui no final, dessa maneira. E aí eu coloco a derrota aqui, e aí o que nós vamos considerar? As possíveis permutações desses três caras do meio. Então, qual que é a nossa probabilidade 2? Nossa probabilidade 2 é, ele precisa vencer 3 e perder 1. Todos, a probabilidade é 1 meio. Então vai ficar 1 meio elevado a 4, né? Isso aqui é 1 meio elevado a 4. E aí eu tenho uma permutação aqui de 3 elementos com repetição de 2 e 1, né? Olha só, tem 2 vitórias e uma derrota. Então tem que multiplicar isso aqui por 3 fatorial sobre 2 fatorial, certo? Essa continha aqui, vou chegar um pouquinho para o lado, esses caras. Essa continha aqui vai dar exatamente 3 fatorial sobre 2 fatorial dá 3, e 1 sobre 2 elevado a 4 é 16. Então isso aqui é 3 sobre 16. Só repetindo por que a gente precisa permutar, porque é o seguinte, 1 meio elevado a 4 é uma das probabilidades de eu ter, por exemplo, vitória, vitória e derrota. Mas eu posso ter vitória, derrota e vitória, derrota, vitória e vitória. Eu tenho as diversas permutações dessa sequência, e todas elas eu tenho 2 vitórias e uma derrota ali, né? Então eu tenho vários casos que ocorrem essas 2 vitórias e a derrota aqui no meio. Então isso tem que ser levado em consideração. Eu não permuto esse quarto item porque ele não pode trocar de lugar, e tem que ficar aqui. Por isso que é uma permutação apenas de 3 elementos. Tudo bem? Beleza, vamos seguir, né? Eu tenho que agora ir para o meu caso 3, não é? O meu caso 3, ele é o seguinte, ele agora tinha perdido um jogo, agora vai perder 2 jogos. Então eu tenho aqui, ó, vitória e derrota igual a 4 e 2, certo? E vocês já sacaram como que funciona. Vão ter aqui 6 jogos a serem disputados, né? Para ter 4 vitórias e 2 derrotas. Então vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente sabe que o primeiro jogo ele já venceu, e a gente sabe que o último jogo ele precisa vencer para terem 6 jogos. Ele não pode perder o último, senão isso não seria um caso a ser contado. Então ele tem que vencer aqui. Já foram 2, precisam de mais 2 vitórias. Vamos botar, por exemplo, uma aqui e uma aqui. E aí eu vou botar uma derrota aqui e uma derrota aqui. Eu preciso permutar esses 4 itens, não é? Então, a nossa probabilidade 3, ela vai ser, eu tenho agora 5 jogos, né, a serem disputados ainda, e a probabilidade de ou ter vitória ou derrota é 1 meio. Então vai ficar 1 meio elevado a 5. E agora eu tenho que permutar 4 elementos em que 2 e 2 repetem. Então isso aqui é 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Tudo bem? 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial dá 6. Então isso aqui vai dar 6 sobre 32. Tudo bem? 2 elevado a 5 é 32. Fica essa conta. E agora eu olho o nosso último caso, que é o quê? Ele ganha 4 jogos e perde 3. E aí sim tem as 7 partidas disputadas, né? Então, o nosso caso 4, ele vai ser o quê? O nosso time ele vai ganhar 4 jogos e vai perder 3, certo? Então nós temos 7 jogos a serem disputados. 4, 5, 6, 7. O primeiro é uma vitória garantida e o último tem que ser uma vitória também, pelo mesmo motivo, né? Faltam 2 vitórias a serem distribuídas aqui, né? Então vou botar um V aqui e um V aqui. Vou botar uma derrota aqui, uma derrota aqui e uma derrota aqui. Esses 6 jogos remanescentes, todos eu preciso considerar a probabilidade de vitória ou derrota. Então, a nossa probabilidade 4 vai ser 1 meio elevado a 6, certo? E aí nós temos que permutar 5 elementos, no qual tem 3 derrotas e 2 vitórias. Então é 5 fatorial dividido por 3 fatorial, a repetição das derrotas, e 2 fatorial, repetição das vitórias. Isso aqui é 5 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Se vocês fizerem as contas vai dar 10, tudo bem? Então isso aqui vai dar 10 dividido por 2 elevado a 6 é 64. Então fica 10 sobre 64. E agora sim, gente, para o time que ganha o primeiro jogo ser campeão, ou vai acontecer o caso 1, ou o caso 2, ou o caso 3, ou o caso 4. Então eu somo as probabilidades respectivamente. Então a nossa probabilidade total vai ser o quê? Ela é o P1 mais P2 mais P3 mais P4, certo? Aí vamos lá, o maior denominador é 64, então aqui ó, 1/8 é a mesma coisa que 8 sobre 64, então aqui vai aparecer um 8
mais. Eu tenho aqui 16. 16 para chegar no 64 eu multiplico por 4. Então 3 vezes 4 vai dar 12. Então fica 8 mais 12 mais. Aqui eu tenho 32. Para chegar no 64 eu multiplico por 2. Então fica 6 vezes 2 que é 12 de novo. Então mais 12. E aqui mais 10 sobre 64 que já está na base, no denominador certo, né? Isso tudo aqui vai ser dividido por 64. E vamos lá, né? 12 mais 8, 20. Mais 22, isso aqui dá 42 sobre 64. Resposta essa, que está aqui na nossa letra C. Então, como vocês podem ver, gente, é uma questão difícil sim, tá? Uma questão bem difícil, uma questão com muitos detalhezinhos, né? Assim, você precisa de duas sacadas. Entender que não necessariamente tem 7 jogos e que para todos os cenários que a gente considerar, né, ele precisa vencer o último jogo. Então, quando você for permutar as diferentes formas de ter, por exemplo, 2 vitórias e 1 derrota, ou 2 vitórias e 3 derrotas, uma vitória tem que estar garantida no último lugar. Então, você vai permutar sempre um elemento a menos. Então, tá aí, né? Uma questão bem difícil, mas é uma questão muito bonita, uma questão muito bem feita, né? Não tem dupla interpretação, não tem nenhum erro conceitual, uma questão muito bacana, viu? Então, espero que vocês tenham gostado e eu vejo você, gente, no próximo vídeo.